Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou demonstrar para vocês o Lumia Experience, um totem interativo que vai trazer uma experiência super legal para o balcão da sua ótica. O Lumia vai ajudar você a vender mais e melhor através de um passo a passo que a gente faz da jornada do nosso cliente dentro da nossa ótica. Então a gente começa avaliando a visão do nosso cliente. O importante nessa avaliação é entender qual é a necessidade visual para então indicar a melhor lente para essa pessoa. Então a gente tem um quiz aqui que ele vai perguntar: você utiliza telas, computador por mais de 6 horas? Sim. É motorista profissional ou dirige por longos períodos? Não. Qual é o seu grau? Bom, o meu grau é mais 3 e ele vai calcular então o resultado. Com isso a gente consegue mostrar para o nosso cliente que a necessidade visual dele é principalmente a intermediária, então a gente vai criar uma jornada para determinar qual é a lente que melhor se enquadra para aquela pessoa. Além disso, como eu comentei que tenho sensibilidade à luz, a gente já pode falar para o nosso cliente que um tratamento fotossensível vai ser muito bacana para ele. E aqui a gente tem algumas considerações sobre o material da lente. Além disso, a minha necessidade visual é principalmente a intermediária. Eu já vou levar o meu cliente a entender os diferentes campos visuais e vou, obviamente, trabalhar com ele o campo intermediário. E a partir disso, eu consigo também mostrar qual é a diferença de uma lente de entrada e uma lente premium, porque uma lente vai custar X e outra Y. Aqui, o nosso cliente consegue visualizar realmente o que é uma distorção de uma lente e consegue entender por que tem diferentes preços cada tipo de campo visual, cada tipo de desenho. Então, a gente tem aqui um exemplo de supermercado, né, onde o cliente então consegue verificar como que é a visão de uma lente com campo intermediário priorizado. Em relação ao material, como eu, cliente, comentei que tenho uma necessidade de mais 3, nós podemos trabalhar com o nosso cliente os diferentes materiais da lente, comparando com o CR39. Então, por exemplo, aqui, se o cliente tem um grau muito alto, a gente pode mostrar que uma lente 1.74 vai sim trazer um benefício bacana para ele, não só com um material mais fino, mas também com material mais leve, o que vai trazer muito conforto no uso desse óculos. Então a gente tem o Trivex, o policarbonato, o 1.60 e 1.67. Todas essas lentes em comparação ao CR39, que a gente consegue então agregar valor para o nosso cliente, mostrar realmente a diferença de uma lente e outra em relação à espessura e à leveza também do material. Voltando ao nosso comparativo de lentes, também temos os tratamentos, onde a gente tem um vídeo, né, mostrando então o que seria uma lente com tratamento anti-reflexo e sem. Aqui nós fazemos uma jornada com o nosso cliente de explicar os tratamentos, aumentar o ticket, o valor da nossa venda e também trazer uma venda muito mais assertiva, entendendo o que o cliente de fato precisa e o que realmente vai fazer diferença na visão dele. Estudos mostram que quando o cliente entende o que ele está comprando, a tendência é que ele saia muito mais satisfeito e seguro com a aquisição que ele fez. A gente vai agora para a parte de visagismo, um grande diferencial para o teu balcão. O visagismo ele vai estudar então o formato do rosto do cliente e indicar qual é o melhor formato de armação para harmonizar as expressões desse rosto. Então aqui eu vou fazer o formato do meu rosto. E a partir disso, o Lumia vai indicar o formato do meu rosto, então, é o retangular, e a gente consegue fazer a prova virtual de armações. Como vocês conseguem ver, né, formatos mais ovais trazem suavidade às minhas linhas de expressão, formatos mais retos, como o retangular, aqui o Lumia fala que não dá match, porque uma armação mais reta vai realçar as linhas retas do meu rosto, então não seria tão indicado esse formato de armação. Além disso, a gente também pode trabalhar com as cores. Então, trabalhando a cor do meu cabelo e do meu rosto, eu consigo ver que eu sou uma pessoa de alto contraste e a gente então consegue indicar cores para o nosso cliente. Nós temos também no totem o espelho de ampliação. Muitas pessoas, quando vão escolher a armação, elas não conseguem se enxergar sem o óculos e acabam tirando fotos do seu celular. As fotos são pequenas, não ficam tão legais, e aqui com o totem a gente consegue tirar fotos em tamanho real do nosso cliente para ajudar ele na melhor escolha. Eu vou dar um exemplo para vocês. Então aqui a gente consegue mostrar para essa pessoa como é que ficaria
cada uma das fotos com ele experimentando cada uma das armações selecionadas. E por último, a gente também tem o tomador de medidas. O tomador de medidas, então, vai utilizar um gabarito em cima da armação e a gente, então, vai tirar uma foto. Aqui a gente tem, então, a distância pupilar, ADP, ADNP e a altura também. A altura a gente seleciona em forma manual e aí eu já tenho as medidas para conseguir fabricar a lente conforme esse cliente precisa. Então, pessoal, esse é o Lumia Experience. Ele tem todos esses passos integrados. Ele vai revolucionar o atendimento da sua ótica, trazendo uma experiência super legal para o cliente, fazendo com que ele entenda o que de fato ele está comprando. A gente sabe que hoje a tecnologia ela existe para validar muito, né, do que os vendedores estão falando, e por isso a Martinato desenvolveu esse equipamento exclusivamente para vocês de balcão de ótica, para que vocês possam levar ao cliente final uma experiência super inovadora. Se você quiser saber mais, entre em contato conosco. Até mais!